Em prosseguimento, passo a palavra ao senhor José Norberto Lopes Campelo, para sua exposição pelo tempo de 20 minutos. Excelentíssimo senhor senador José Maranhão, presidente desta Comissão de Constituição e Justiça, excelentíssimos senadores que compõem esta comissão, excelentíssimas senadoras, venha para saudá-los nas pessoas dos senadores Benedito de Lira, relator do meu processo, e dos senadores pelo estado do Piauí, o meu estado natal, senador Ciro Nogueira e senador Elmano Ferrer. Gostaria de saudar ainda o conselheiro do CNJ presente esta sabatina, o conselheiro Paulo Teixeira, o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia. Gostaria de saudar ainda o colega conselheiro federal da OAB pelo meu estado, Sigifrói Moreno Filho. Saudar a minha família, na pessoa da minha esposa, Natália Campelo, sempre presente nos momentos mais importantes da minha vida, a me apoiar. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, sem dúvida nenhuma, este é o momento mais importante da minha vida profissional. Nem nos meus sonhos mais ousados poderia imaginar um dia estar sentado nesta cadeira perante esta comissão tão importante do Senado da República, para ser sabatinado por vossas excelências. Sou José Norberto Lopes Campelo, nascido na cidade de Teresina, estado do Piauí, tenho 49 anos de idade e iniciei a minha vida estudantil numa escola beneficente mantida pela Igreja Batista. Tenho uma dívida de gratidão muito grande por aquelas pessoas que nos deram escola de qualidade sem sequer nos conhecer. Muito importante na minha vida, uma escola realmente que guardo maravilhosas lembranças. Depois, através de teste seletivo, consegui uma bolsa de estudos para estudar no Colégio Pedro II, um colégio também com brilhantes professores e com uma disciplina muito rígida, muito úteis na minha formação pessoal e moral. Ingressei na Universidade Federal do Piauí no ano de 1983, com apenas 18 anos de idade, no curso de Ciências Econômicas. Nesta mesma Universidade Federal do Piauí, passei no vestibular, ainda cursando Ciências Econômicas, no vestibular de Direito, no ano de 1987. Ingressei no Banco do Brasil, neste mesmo ano. Antes, iniciando já a minha vida profissional, fui estagiário através de teste seletivo na Caixa Econômica Federal. Portanto, tenho na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil também maravilhosas lembranças, porque foi um momento muito importante da minha vida, duas verdadeiras escolas porque passei e que, sem dúvida nenhuma, foram um diferencial, inclusive para a advocacia, que passei a exercer a partir de 1994. Deixei o Banco do Brasil em meados de 96, no seu primeiro plano de desligamento voluntário, numa decisão naquela época muito difícil para mim, porque já tinha família, com 3 filhos, mas decidi ser exclusivamente advogado, com o inestimável apoio dos meus pais, foram muito importantes na tomada desta decisão. Fiz 2 especializações, uma em Direito Público, outra em Direito Empresarial, e desde que ingressei nos quadros da Ordem, já comecei a auxiliar aquela instituição na seccional do Piauí,
onde militei na Comissão de Segurança Pública e, posteriormente, na Comissão de Exame de Ordem, inclusive atuando, naquela época, o exame de ordem ficava a cargo das seccionais. Eu pude, inclusive, trabalhar na elaboração de provas, foi também um momento bastante enriquecedor na minha vida. Posteriormente, me candidatei à presidência da seccional do Piauí e, em 2007, assumi o cargo de presidente no triênio 2007-2009, uma experiência também muito importante. Eu sempre desejei retribuir à sociedade aquilo que havia recebido, já que a minha formação estudantil foi custeada. Os meus pais, muito humildes, não tinham condição de pagar a escola para os 5 filhos, apesar da dedicação extrema que tiveram para conosco, muito importante na nossa formação, um acompanhamento permanente, mas não estudamos em escola pública, mas fazíamos os testes seletivos muito incentivados por nossos pais para estudarmos em escola de melhor qualidade. Então, eu tinha um desejo imenso de retribuir à sociedade. A melhor forma que encontrei foi servir a Ordem dos Advogados do Brasil, que presta relevantíssimos serviços não só à classe dos advogados, mas a toda a sociedade. E como presidente da seccional do Piauí durante 3 anos, me dediquei muito a esta tarefa. Aliás, foi neste momento que pude ver a importância do Conselho Nacional de Justiça, uma das maiores criações do judiciário brasileiro. Este foi um grande presente que o Senado da República deu, não só à sociedade brasileira, mas ao próprio Poder Judiciário, num primeiro momento não tão bem compreendida pelos membros do Judiciário, que acreditavam que esse controle externo não era pertinente, mas o que se vê hoje é que os resultados obtidos a partir do Conselho Nacional de Justiça são, sem dúvida nenhuma, extraordinários. Posteriormente, fui eleito conselheiro federal da OAB no triênio 2010-2012, e com a experiência de ex-presidente de seccional, com um contato muito próximo com os problemas vivenciados pela advocacia e a angústia da sociedade, em virtude dos problemas da morosidade, em especial, do Poder Judiciário, passei a ter um contato com a realidade nacional e pude ver que os problemas vividos no Poder Judiciário não eram exclusividade do meu estado do Piauí, embora, infelizmente, ainda hoje, o Judiciário do Piauí apresente os piores indicadores, está sempre entre os estados que apresentam os piores indicadores do país, o que não é realmente motivo de alegria para nós. Neste período de 2010 a 2012, eu presidi uma comissão nacional, a Comissão de Relações Institucionais do Conselho Federal, uma comissão que normalmente era presidida por um ex-presidente do Conselho Federal, mas eu tive a honra de presidi-la, recebi essa confiança da diretoria de então, e neste momento também pude ter um contato muito próximo com o Conselho Nacional de Justiça, porque coincidiu com o período em que os poderes do CNJ se apresentaram extremamente ameaçados, inclusive com muitas decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de liminar, suspendendo as punições impostas pelo CNJ aos magistrados que eventualmente cometeram infrações ético-disciplinares. E como presidente desta comissão no Conselho Federal, coube a mim o encargo de organizar um movimento de cunho nacional em defesa do CNJ, inclusive naquela época pude ter vários contatos com a corregedora Eliana Calmon, que inclusive nos apoiou nesta empreitada, que culminou, além de vários eventos, com a presença inclusive de alguns senadores no Conselho Federal, culminou com uma passeata da sede do Conselho Federal até a sede do Supremo Tribunal Federal, portando faixas e cartazes, clamando ao Supremo Tribunal Federal que não permitisse este retrocesso no país, que a existência do CNJ, conforme
conforme preconizada pelo Senado da República, era fundamental para que a justiça brasileira pudesse ser alçada ao patamar que a sociedade brasileira tanto desejava e merecia. Fui reeleito conselheiro federal no ano de 2013, cargo que ocupo até os dias atuais, e, desta feita, presidindo a Comissão Especial de Direito Eleitoral, mas sempre participando, dentro do Conselho Federal, de todas as discussões dos temas mais relevantes para a advocacia brasileira e para a sociedade brasileira. Nesses quase 6 anos de Conselho Federal, atuei na segunda Câmara, que é a Câmara que julga os recursos em processos disciplinares de advogados, que para mim também foi uma experiência muito importante. O desafio é muito grande de julgar colegas e penso eu que por esta atuação como presidente da seccional do Piauí, posteriormente com 2 mandatos de conselheiro federal e como membro da segunda Câmara, é que acabei viabilizando o meu nome num difícil processo de escolha, num processo interno dentro do Conselho Federal, numa disputa muito acirrada, mas que tive a honra de merecer a confiança dos conselheiros federais, sendo inclusive o candidato mais votado. Eu tenho aproximadamente 21 anos de advocacia e, coincidentemente, 10 deles antes da existência do Conselho Nacional de Justiça e 10 deles após a existência do Conselho Nacional de Justiça. E posso afirmar a Vossas Excelências que a criação do Conselho Nacional de Justiça foi um divisor de águas na justiça brasileira. Um órgão de extrema importância, que ainda não alcançou completamente, não tenho dúvida de afirmar isso também, os seus ideais, mas é um órgão jovem, com apenas 10 anos. 10 anos para a história significa muito pouco, mas certamente nesses 10 anos nós podemos comemorar inúmeras conquistas. Hoje nós vemos, inclusive, que a própria magistratura brasileira já começa a compreender melhor o Conselho Nacional de Justiça e, inclusive, perceber que é através deste órgão que nós poderemos efetivamente ter a justiça que a sociedade brasileira tanto espera. É o órgão capaz e que, aliás, já começou a fazer isso com muito sucesso, de introduzir a prática do planejamento no Poder Judiciário, que era uma coisa que não ocorria. Os juízes tinham uma preparação exclusivamente para julgar, para decidir. Não se preparavam para assumir os postos de comando nos tribunais. E as gestões se sucediam sem nenhum tipo de planejamento. O país também não conhecia o Poder Judiciário. Era um poder hermeticamente fechado, um poder muito conservador. E os tribunais eram verdadeiras ilhas de poder impenetráveis. E o Conselho Nacional de Justiça tem conseguido a proeza de dar mais transparência ao Poder Judiciário brasileiro. Isto, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a melhoria dos serviços. Penso também que esta visão de CNJ como um algoz da magistratura é uma visão equivocada, tendo em vista que o CNJ é, ao contrário, um suporte para a magistratura brasileira, porque com a introdução de novas práticas, de novos modelos de gestão, simplesmente os próprios magistrados hoje veem no CNJ, como disse anteriormente, um ponto de apoio e hoje buscam, através do CNJ, também apresentando boas ideias, boas sugestões, promoverem as transformações necessárias para aquele poder. Quero dizer a Vossas Excelências, mais uma vez, que me sinto muito honrado de estar aqui neste momento, um advogado, um simples advogado do estado do Piauí, mas que tem procurado, ao longo da vida, ser útil à sociedade, dentro da atividade que exerce e, nesse momento, peço a Vossas Excelências esse voto de confiança, da mesma forma como recebi no Conselho Federal, para que, após responder às indagações formuladas por Vossas Excelências,
eu possa continuar nesta jornada e, posteriormente, possa merecer também o voto no plenário desta Casa para dar a contribuição de advogado, mostrando a visão do advogado que conhece as mazelas que afetam o Poder Judiciário e que certamente, e a visão também de dirigente de ordem, de membro do Conselho Federal, para que possa dar a minha singela contribuição a este órgão tão importante para a nação brasileira. Fico, portanto, à disposição de Vossas Excelências para as indagações que formularem.